Boa tarde, pessoal. Mais um outro vídeo tratando da questão do arrependimento de Deus, parte 4. Deus se arrepende? O texto que vamos analisar é um dos mais usados por ateus para provar que o Deus hebreu não existe, pois que, sendo Deus, ele não poderia se arrepender de criar nada que ele supostamente tenha criado. De fato, os ateus têm a mais completa razão. Por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra, que toda a inclinação do pensamento do seu coração era só má todo o tempo. E Jeová deplorou. É aqui a palavra no hebraico para deplorar, que também pode ser traduzido como arrepender-se, e outras palavras com esse mesmo sentido. Ter feito os homens na terra e sentiu-se magoado no coração. De modo que Jeová disse: vou obliterar da superfície do solo os homens que criei, desde o homem até o animal doméstico, até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, porque deveras deploro tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esses versículos vêm da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, versão de 1986. Naham, ou Nahsham, como queiram pronunciar. CH em hebraico tem som de R. Então, a pronúncia correta seria Naham. Pois bem, esse verbo é traduzido como suspirar, ou seja, respirar fortemente, arrepender-se, apiedar-se, consolar, ter compaixão, lamentar, vingar-se. Lamentar é ter pena, ter sentimento por alguém, queixar-se. Lastimar significa compadecer-se de ou afligir, pungir, magoar, lamentar. Deplorar significa insatisfação, não ter alegria, que dê prazer ou tristeza. Esses são os significados usados para Nahsham. Naham. Um dos significados do verbo Naham significa mudar de sentimento ou atitude diante de uma situação. Ação ou atitude. E o que é que entendemos por arrependimento? Não é isso mesmo? Só quem se arrepende é aquele que tomou uma atitude ou faz algo e por algum motivo essa atitude precisa ser revista. E o contexto, como vimos, mostra que na passagem registrada em Gênesis 6, claramente que o Deus hebreu se arrependeu, porque o comportamento do homem fizera com que ele se sentisse magoado a ponto de querer destruí-lo. Houve uma alteração de comportamento do Deus hebreu. E não é esse o sentimento que nós temos quando fazemos algo e depois vemos que aquilo que fizemos não nos agrada mais, ou não saiu como nós pretendíamos que fosse. Quando você projeta, por exemplo, uma casa e esta não sai como você planejara, qual é o seu sentimento? Um pesar no coração, você se sente amargurado e triste, e se for o caso, pode até querer derrubar a casa e fazer uma outra. E o Deus da Bíblia fez exatamente isso. Sentiu-se amargurado diante da atitude do homem, e para acabar com esse seu sentimento de culpa, de erro, fracasso, amargura, que apertava seu coração, trouxe o dilúvio. O Deus hebreu tinha um problema, que era a maldade do homem, e pensou em dar solução a esse problema. Ele viu que a solução era acabar com o homem através do dilúvio. Então nós tínhamos o problema e tínhamos a solução que o texto aponta
em Gênesis capítulo 6. O Deus hebreu visualizou o problema que estava diante de seus olhos e pretendeu dar solução ao problema. E esse comportamento de Deus bíblico é idêntico ao arrependimento humano. Prova disso que nos versículos do capítulo 8 é dito o seguinte: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Eis aí a prova que a menção do verbo hebraico para arrependimento no Gênesis capítulo 6, versículo 6, tão contestada por cristãos, muitos chegam até a alegar que nossas traduções traduzem narrando de forma equivocada, não deveria ser traduzido como arrependimento, mas como deplorar ou algo do tipo, tentando amenizar a semântica do texto ou a intenção do texto. No Gênesis 6,6, onde Deus deplora ou se entristece, sente satisfação, não sente alegria que dê prazer, ou sente lástima ou pesar no coração, por ter feito o homem. Sim, seu sentimento de arrependimento. Se essa atitude não fosse uma atitude de arrependimento, ele não declararia em Gênesis 8:21 que nunca mais fará o que fez. E o que é não fazer algo que já foi feito em virtude do comportamento de alguém ou de uma situação? Não é arrependimento? O Deus bíblico, no capítulo 8, confessa claramente que cometeu um erro ao trazer a destruição por meio do dilúvio. Ele reconhece que o que fez não valeu a pena ou não era necessário, pois a maldade do homem estava em seu coração. E castigar a terra juntamente com o homem foi um erro, pois isso não mudaria a natureza do homem, que é má desde sua mocidade. A maldade do homem é algo intrínseco à sua natureza, e é essa a conclusão do Deus hebreu. A ideia do escritor, é claro. O escritor que inventou essa passagem não se deu conta de que a maldade do homem não poderia ser suscitada pelo Deus hebreu como motivo para destruí-lo, porquanto a maldade humana é resultado do suposto pecado que o homem agora imperfeito teria. O Deus hebreu, ou melhor dizendo, o escritor que lhe dá voz, não sabia, portanto, das futuras consequências que o pecado, herdade de Adão e Eva, desencadearia na raça humana. Ou seja, a maldade intrínseca do coração do homem, desde a sua mocidade, o Deus hebreu devia saber disso, porque não foi ele que decretou, com o pecado de Adão, que todos os mal mandados o homem passaria. Chega na época de Noé, o Deus hebreu se esquece das consequências do pecado de Adão e tem a intenção agora de destruir o homem, porque a maldade do homem se tornou grande ou maior. Sem falar que o Deus hebreu era onisciente, né? Ele deveria saber que isso iria acontecer. A maldade era justamente uma das consequências que, segundo o texto do Gênesis capítulo 3, acarretaria aos descendentes de Adão. Não era nenhuma novidade isso acontecer. O homem Adão agora era detentor da capacidade de conhecer e praticar o bem e o mal, assim como Deus que o criara. Não seria surpresa, portanto, essa condição do homem antediluviano. Entretanto, o Deus hebreu não sabia de algo que já deveria saber. De fato, o hebraico possui certas peculiaridades, mas isso ocorre em todo idioma. O hebraico não tem nada especial ou melhor que outros idiomas. Pelo contrário, diria até que é um idioma muito pobre, tanto que não se impôs como língua de outros povos. O hebraico bíblico mesmo é extinto, não existe mais.
O hebraico atual é uma criação, uma criação. Pegaram uma. Mescla lá o árabe com outras línguas lá do pessoal ali do Oriente Médio e formularam o hebraico atual. É lamentável o quanto cristãos tentam inventar coisas que é desmentida claramente pelo contexto. Não adianta inventar, enquanto o contexto estiver ali, pode ser até em japonês, russo, alemão, todos demonstrarão que o Deus bíblico se arrepende sim. Ele se arrepende porque é uma criação humana. Não é nada do que os cristãos, lamentavelmente, foram ensinados a acreditar. Portanto, não houve nada de erro ou se trata de uma linguagem meramente metafórica nessa tradução, como muitos cristãos ou crentes professam. Mas a intenção, na realidade, é acobertar essa grande revelação com relação à pessoa do Deus hebreu. Essa é a intenção dos cristãos quando tentam, de uma maneira ou de outra, argumentar que houve um erro de tradução na palavra Nahum. Todas as passagens nas quais os cristãos ou crentes alegam que houve má tradução, o contexto os desmentem descaradamente. Sim, o Deus bíblico se arrepende, mente, mata, rouba, se cansa, é tentado e atenta a outros. Não tem onisciência e nem é onipotente. Essas variações de concepções acerca da pessoa do Deus hebreu são fruto da imaginação de cada escritor do Velho Testamento. Um idealiza cada escritor idealiza Deus de uma forma diferente. Um idealiza ele como sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, outros já não o veem assim. Lembre-se de que esse livro contém os pensamentos de mais de 40 pessoas, segundo a tradição cristã, que atribui a autoria dos livros da Bíblia a mais de 40 pessoas. Mais de 40 pessoas que ouviram e interpretaram relatos orais de camponeses, de reis, sacerdotes e outros. Daí a diversidade de ideias e de pensamentos contidas dentro do texto bíblico. Ora, um escritor pensa de uma forma, ora outro escritor pensa de outra forma, porque são textos escritos de épocas diferentes. Embora muitos desses textos foram só postos em escrito, digo, muitos desses escritos não, dessas lendas foram postas em escrito lá por volta do ano 500 a 300 a.C. O Deus hebreu, portanto, confessa que havia se arrependido. Acredito que muitos de vocês já devem ter estudado oração adverbial ou causal. Essa oração, quando construída num texto, apresenta causa e efeito. O Deus hebreu diz que não mais iria amaldiçoar a terra por causa do homem. Aqui nós temos o efeito, resultado ou consequência que Deus faria. Já quando Javé diz, porque o pensamento do homem era mau desde sua juventude, temos aqui a causa, o motivo, porque Javé não mais queria destruir a terra. Entenderam? O texto foi construído dessa forma e quer nos mostrar os motivos, ou a causa, e a consequência porque Deus destruiu o mundo com o dilúvio. É muito simples a interpretação. Só os cristãos que, em sua ignorância, resultante da fé cega, que não conseguem entender uma passagem dessa. Os contextos mostram isso, por mais que os cristãos ou crentes se esforcem em dizer que não, mas o contexto aponta claramente que a passagem de Gênesis, como outras que indicam Deus tendo arrependimento, é esse o entendimento que deve ser dado às passagens. E são esses os motivos que levaram alguns escritores a dizer que Deus se arrepende e em outras situações dizer que Deus não se arrepende. E são concepções de pessoas diferentes, em lugares e épocas diferentes. É isso aí. Boa tarde, se inscreva no canal,
comente se for o caso, dê seu like ou seu dislike também se for o caso. E compartilhe, vamos aumentar o número de inscritos desse canal.